Oremos. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que estamos aqui de participar do PG. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, sustentado o seu povo. Perdoa os nossos muitos pecados, ó Deus, e nos ajude a continuar firmes nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Tem algum pedido a mais pelo Clamando por Vidas? Mais algum para acrescentar? Eu acho que não chegou mais nenhum, não. É só aquela nossa lista mesmo de sempre. Uhum. Pelo menos no nosso grupo não chegou mais nenhum nome, né? Uhum. Não. Só os que a gente já tem na lista mesmo. Tá. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, mas uma vez nos colocamos diante do Senhor, essa quarta-feira, para engrandecer o seu nome, porque o Senhor é o único digno de honra, glória e louvor. Pai, nesse momento do nosso PG, quero colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão na nossa lista. Sabemos que a lista é longa, sabemos que são muitos nomes. A tendência é aumentar, Pai, mas o Senhor sabe de todos os nomes, o Senhor sabe quem são essas pessoas, o Senhor conhece cada uma delas, Pai. E nós pedimos, Pai, por essas pessoas, pedimos que venha a luz para a vida delas, pedimos que Jesus Cristo entre na vida delas da mesma maneira que entrou na nossa vida, Pai, da mesma maneira que nos mudou, que nos transformou, que nos tirou das trevas para a luz. Nós pedimos que a mesma coisa seja feita na vida dessas pessoas, Pai, que elas venham a te conhecer, que elas venham a te glorificar, que elas venham a te exaltar, Pai, que elas venham a te obedecer e viverem de acordo com a tua vontade, Pai, nos teus caminhos. Nós te pedimos humildemente, Pai, por todas essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, que eu faço essa oração. Amém. Amém. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Som? Estão me ouvindo bem? Tá. Tá ouvindo bem, Carol? Aí? Tá duplicando. Tá duplicando, né? Então, já sei o que é. Peraí. Tá, eu vou tirar o meu áudio. Eles vão ver a minha imagem pelo meu, mas vão me ouvir pelo outro. Tá? Então significa que eu sou dois. Perfeito, né? Aí fica bom. Joia, então. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso PG dentro desse tema que os nossos líderes proporam, que é falar sobre como nós lidamos com as dificuldades, com as complicações neste tempo em que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então, hoje, por exemplo, nós vamos estudar o Salmo de número 6, já abra aí a sua Bíblia aí no Salmo 6, e iremos falar, então, como nós podemos ter paz em tempos difíceis, tá? E a nossa oração sempre é essa, para que Deus nos proteja, nos ajude a ter paz nesses tempos difíceis. E é muito curioso, não sei se vocês repararam isso nos seus devocionais com família, nas leituras bíblicas que vocês fazem, que a paz, em muitas vezes, ela vem depois de tempos difíceis ou guerras, até mesmo guerras, né? Então, a paz, ela não é da maneira que o homem pensa e que o homem luta para buscar, né? Mas ela é uma paz, a verdadeira paz, na verdade, ela provém dentro dos desígnios de Deus e dentro daquilo que Deus decretou para a vida do seu povo, dos seus eleitos. Então, é isso que nós vamos estudar um pouco sobre o Salmo 6. Eu convido vocês a lerem, então, o Salmo 6, todo o capítulo. Este salmo, só para nós entendermos, é um salmo de Davi, escrito pelo rei Davi, aonde Davi busca ou recorre, né, à misericórdia de Deus, e então Davi, buscando essa misericórdia, Davi alcança o perdão.
Vamos ler? Salmo de Davi para o cantor mor em Neginote sobre Seminite. Aí, o estrofe primeiro. Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar na minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Vamos orar ao Senhor? Pai soberano, graças te damos pela tua bondade e benignidade e pelo teu amor incondicional pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abra o nosso entendimento para que possamos ouvir, Senhor, a tua palavra e praticá-la. E praticá-la, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos fazer primeiro entender aqui esse salmo, dentro do contexto dele, o porquê que Davi está sofrendo. Né? O Salmo 6, ele é a oração de lamento de quem chegou no limite das suas forças. Acho que isso está bem claro, né? Quando nós começamos a ler aí as primeiras estrofes dessa canção. Nós vemos, então, que Davi chegou no seu limite. Né? O sofrimento é tanto, né? O peso sobre o Davi é tão grande que ele ora, então, numa oração de lamento, né? Mostrando que chegou no limite. Ele já não tem mais forças para reagir. Ele já não tem mais condições físicas, emocionais e psicológicas de continuar nessa luta. Ele precisa de ajuda. Então, o salmista apresenta, pelo menos aqui, duas situações adversas de ordem externa, depois ele vai colocar da ordem interna. Então, a primeira situação externa que nós vemos aqui, que Davi está angustiado, e ele então decreta aqui o seu limite físico. Né? Primeiro, a saúde física de Davi está debilitada. Estrofe primeiro, podemos ler aí, né? Olha o que Davi diz. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, e no teu furor tem misericórdia de mim, porque estou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então, veja, Davi está dizendo, Senhor, o meu físico chegou no limite. A minha saúde física está debilitada. E segundo ponto aqui, lá na estrofe 7, você pode ver o segundo ponto por Davi. Davi era perseguido pelos seus inimigos, então ele diz, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então Davi tem a sua saúde debilitada e está sendo perseguido por inimigos. Esses são os dois pontos externos que causam em Davi um desgaste muito grande, fazendo com que ele chegue no seu limite. Né? Porém, a raiz dos problemas do salmista aqui parece ser muito mais densa, muito mais profunda e muito interna. Né? O salmista decreta aqui que o Senhor está virado e, ao menos, estava distanciado de Davi, que agora orava ao Senhor. Então, Davi tem este conhecimento, Davi tem essa ciência de que o Senhor está irado com ele, né? E que
havia se distanciado dele, né? Por isso, Davi, então, faz um pedido peculiar e específico. O que ele pede aí, na estrofe 4? Volta, Senhor. É isso que Davi pede. Davi sabe que ele pecou contra o Senhor, e por isso a ira do Senhor é sobre ele, né? E o Senhor se afasta dele por causa dos seus pecados. Então, o que ele faz na sua oração? Ele pede para que o Senhor retorne à sua vida. Por isso a expressão, volta-te, Senhor. E muitos estudiosos dos Salmos, né, principalmente os hebraístas, eles acreditam que este Salmo retrata o mesmo período do Salmo 3. Melhor dizendo, Davi estava fugindo de Absalão, o seu filho. E esta informação, meus irmãos, é uma informação histórica, né, uma informação que está na história do povo de Israel, e muitos outros historiadores fora do contexto judaico narram isso, né, para que possa nos ajudar a entender por que Davi faz esse pedido para que o Senhor Deus volte a ter compaixão dele, né? E aí nós precisamos entender todo o contexto histórico que está por trás dessa perseguição e de tudo que está acontecendo com Davi neste momento, né? Bom, Davi está aqui colhendo, meus irmãos, os frutos, ou o fruto, do seu pecado com Batseba, a esposa de Urias, que levou Davi a chegar nessa situação de ter o seu filho perseguindo, depois do seu filho ter o desonrado publicamente com todas as suas concubinas, né? Então, esta perseguição sobre Davi, na verdade, é a mão do Senhor contra Davi, né? Porque Davi, então, cometeu este pecado lá no passado, né? Bom, a quem Davi ora? Isso é muito importante, né? Davi reconhece o seu pecado, Davi sabe que ele errou, que ele pecou contra o Senhor, e ele então precisa pedir de ajuda. Ele precisa de ajuda. Os seus ossos estão fracos. O seu externo está sofrendo por causa do pecado que ele cometeu. Então, neste salmo, Davi, então, mostra o caráter de Deus, né? É o caráter de Deus que ajuda o salmista a entender que o seu sofrimento, ele possui muito mais, né? Ou ele se aprofunda, é muito mais profundo do que as próprias perseguições que Davi está sofrendo, ou ou então ter uma saúde debilitada, ou emocional, né? Davi sabe que o negócio é muito mais profundo. Então, o que ele faz? Ele reconhece, né, que Deus está irado contra ele. No versículo 1, na estrofe 1, ele diz isso. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Porém, ao mesmo tempo que reconhece a ira de Deus, Davi também reconhece pela sua misericórdia e pede, então, a misericórdia do Senhor, né? E é importante, meus irmãos, aprendermos aqui que nós devemos ter consciência de que o Senhor pode, sim, se irar contra aqueles que pecam contra a sua santidade. E que, mesmo o Senhor estando irado contra aqueles que pecam contra a santidade dele, o Senhor também se compadece dos que o buscam. O Senhor estende as suas misericórdias sobre os que o buscam. E com muita convicção, né, ou com certeza, são conceitos que nós devemos entender e devemos ser guiados, né, por esses conceitos em nossas orações, tá? E precisamos, então, reconhecer quem somos e reconhecer quem Deus é, né? E não tentar convencer Deus de que nós fomos usados, que fomos enganados, né? Ou que fomos seduzidos por alguma coisa que nós não sabíamos, né? Nós chamamos a síndrome de Adão. Não, devemos reconhecer os nossos erros, tá? E assim que reconhecemos os nossos erros, nós então buscamos a misericórdia e a compaixão de Deus,
porque este Deus que nós servimos, o Deus de Davi, é o Deus que se ira contra o pecado, mas é o Deus também que ouve a oração de quem o busca de todo o coração e dele se compadece. Tá? Bom, o que ajudou então Davi a superar a situação de desespero, ou ajudou Davi a enfrentar e a ter paz, né, mesmo no meio de uma situação adversa e complicada? Bom, Davi faz um pedido que é muito curioso, né, e, de certa forma, ousado. Né? Davi diz: até quando, Senhor? Na estrofe 3, até quando? Meus irmãos, muitos não questionariam Deus sobre qualquer situação. Né? É normal que nós não questionamos Deus, como Davi está fazendo aqui. Porém, se nós lembrarmos que estamos em comunicação, estamos em conversa, na oração com Deus, que é misericordioso, nós iremos conseguir entender, então, esta pergunta ou este questionamento feito por Davi, porque nos mostra, nos revela uma conversa entre dois seres, duas pessoas, né, Deus e Davi, que tem um relacionamento muito pessoal, um relacionamento de um servo com o Senhor, de um pai com um filho. Né? Então, quando passamos a entender isso, né, ou passamos a compreender, né, de que estamos falando com o Pai, com o Senhor, então nós vamos conseguir compreender esse relacionamento que deve haver entre Deus, o nosso Senhor, e o seu povo. Né? Então, Davi pergunta ao Senhor porque ele tem uma intimidade com o Senhor. Por isso que ele diz: até quando, Senhor, o Senhor ficará indignado comigo? Né? Volta-te, né? Vem de novo, participe de novo da minha vida, seja o Senhor de novo da minha vida e de todas as minhas decisões. Né? Então, esse até quando de Davi não se refere a situações que Davi está vivendo externas, mas falando sobre a ira de Deus, algo que Davi não podia suportar, meus irmãos. Ele poderia suportar os limites físicos, emocionais e psíquicos, poderia suportar os inimigos que os perseguem, mas ele não poderia suportar a ausência de Deus na vida dele. Davi apresenta aqui aspectos de sua vida cujo poderia esperar ao menos, ou ele poderia suportar um aspecto mais de mais urgência, podemos assim dizer. Tá? Então, Davi, ele compreende toda a situação. Ele sabe que o problema dele não é externo, mas é um problema da ausência de Deus por causa de coisas que ele cometeu, erros que ele cometeu. Né? Então, como explicamos, melhor dizendo, esta confiança que Davi tem com o Senhor dentro dessa comunicação através da oração? E curioso é que Davi teve o seu pedido atendido, né? O Senhor voltou a agir na vida de Davi. O Senhor voltou à comunhão com Davi. O Senhor, então, retornou a ser o pastor do rebanho a qual Davi tanto clamou. E o relacionamento foi restabelecido. Né? Apesar da sua situação externa não mudar, porque Davi continuou sendo perseguido por Absalão, continuou sendo perseguido pelos inimigos, continuou sofrendo fisicamente, mas agora Davi tem a presença de Deus consigo. Então, Davi poderia ter pedido outras coisas em oração, como, por exemplo, o Senhor eliminar todos os inimigos. Mas Davi não pede isso. Davi pede aquilo que mais lhe angustia, aquilo que está tirando a sua saúde física, a sua saúde mental e psicológica, que é a ausência de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos aprender aqui com o nosso irmão Davi que nos momentos de dificuldade da nossa vida,
nós precisamos ter paz. E esta paz só poderá vir a partir do momento que nós reconhecermos quem é Deus, reconhecemos com quem estamos falando, reconhecer que este a qual nós estamos falando, ele é misericordioso para nos dar paz, mesmo quando tudo esteja de forma adversa. A situação interna de Davi demandava uma resposta urgente, né? Então, o problema de Davi não era a demanda externa, mas sim a demanda interna, né? O problema interno que ele tinha, que era resultado da ira de Deus sobre ele. Então, era algo urgente, e esse algo urgente mudou, e foi suficiente para que Davi podia dizer, né? Ou pôde dizer: o Senhor acolhe a minha oração. O Senhor recolheu a minha oração. O Senhor ouviu a minha oração. Então, meus irmãos, como nós, olhando para esse texto, podemos compreender e aplicar em nossas vidas, neste tempo em que nós estamos vivendo, de vírus, né, de esfriamento do amor nos relacionamentos, heresias, falsos profetas, né, discussões, ou uma guerra política, melhor dizendo, né, guerras religiosas, econômicas e de ideologias. Como ter paz nesses tempos difíceis? A resposta, Davi nos dá nesta busca pela cura interna. Davi tem ciência de que o seu problema não é externo, mas é interno. O problema, meus irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo, com todas essas mazelas que eu acabei de listar, o problema é que nós entendemos que o externo tem que ser curado. Então, as procuras por psicólogos e psiquiatras aumentam cada dia mais, né? E basta você fazer uma pesquisa neste momento de pandemia, que você vê os consultórios de psicólogos e de psiquiatras sem vagas, lotados. Por quê? Porque as pessoas entendem que o seu problema emocional, psíquico, né, ele é o problema externo, é isso que está lhe angustiando. Quando, na verdade, o problema ele é interno. A situação interna é a mais urgente e precisa ser resolvida para que possamos ter paz nos tempos de guerra, nos tempos de dificuldade. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos entender o caráter justo, reto e santo do Senhor. E entendendo o seu caráter, entendendo quem Deus é, certamente, meus irmãos, nós vamos buscar então em oração a misericórdia do Senhor. Ficará mais fácil, mais compreensível entender que o Senhor é misericordioso e Ele sempre está pronto para ouvir a nossa oração e atender segundo a sua vontade. Quando nós não compreendemos a misericórdia do Senhor, então nós buscamos soluções em outros meios fora do Senhor. Que possamos aprender como Davi, que não buscou o remédio para os problemas externos, mas ele buscou o remédio para aquilo que era de maior urgência para ele, que era o problema na alma que ele tinha, causado pelo seu pecado, pelos seus erros. E então Davi tem um problema interno gravíssimo, que está lhe tirando o sono, que está deixando o seu corpo debilitado, está tirando de Davi aquilo que ele queria buscar, que é a paz. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, neste tempo difícil que vivemos, e que nós nem sabemos quando que vai terminar, né? Que possamos buscar esta paz naquele que é cheio de misericórdia, naquele que é benigno, naquele cujo seu coração não há maldade e não há prazer em nos maltratar.
né? Eu encerro lembrando aqui do que eu sempre digo quando eu converso com algumas pessoas sobre o caráter de Deus. Infelizmente, as pessoas pintaram dois tipos de Deus. E esses dois tipos de Deus não fazem jus, ou não é o Deus revelado nas Escrituras. O primeiro Deus é o Deus libertino, o Deus que permite que a humanidade viva com os seus pecados, com todas as porcarias acumuladas na sua vida, e pregam isso como verdade, dizendo que as pessoas podem viver do jeito que quer, podem praticar o que quiser, podem consumir o que quer, né? Porque a santidade de Deus está dentro delas. E isso não é arrancado por nada. Então ela pode estar na prostituição, na homossexualidade, no crime, pode estar nos vícios, pode estar no adultério e em todo tipo de pecado. Porque para esses pregadores, Deus é tão bom que não vai levar em conta estes pecados, porque ele colocou dentro de nós a sua santidade. Sobre estes falsos mestres, nós carimbamos o selo heresia grave. Bom, mas existe um outro tipo de Deus que o mundo pintou, que também não faz jus ao Deus da Bíblia, que é o Deus carrasco, o Deus que fica feliz e faz festa no céu quando um cristão está sendo amassado, está passando por provas terríveis, e parece que Deus faz uma festa e dá um sorriso no céu dizendo, eu estou feliz porque agora ele está sofrendo. Não fez minha vontade, vai parar numa cama, num leito. Vou arrancar uma perna, vou arrancar um olho, vou fazer com que ele seja atropelado, pegue um vírus, pegue uma doença, porque não quis me obedecer. Este Deus não é o Deus de amor da Bíblia. Ele é um déspota, é um tirano. E esses dois tipos de deuses, né, não correspondem ao Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus justo nas suas ações, nas suas tomadas de decisões. Deus não toma o culpado por inocente. Deus, ele não deixa que a sua glória seja dividida com alguém ou com algo. Ele é justo nas suas ações. Porém, esse Deus justo não aplica justiça sem amor, porque justiça sem amor é tirania. Por isso, toda vez que Deus vai nos julgar, vai aplicar a sua justiça sobre nós, ela vem com o seu amor também, com a sua misericórdia. O Deus da Bíblia é o Deus que preserva os eleitos até o último dia. E ele, então, traz paz ao coração da sua igreja. Ainda, meus irmãos, que nós passamos por tempos difíceis como esse que estamos enfrentando, ainda que o mundo piore daqui para frente, nós, o povo de Deus, os eleitos do Senhor, aqueles por quem Cristo morreu na cruz, teremos paz. Porque o Espírito Santo nos fará sempre compreender e entender o caráter de Deus. E as nossas orações sempre se iniciarão lembrando quem é Deus. E ao lembrarmos de quem é Deus e de que os nossos pecados nos causam divisão entre nós e Deus, então nós buscaremos a misericórdia do Senhor. Buscaremos a sua compaixão e pediremos como Davi, Senhor, retorna a minha vida. Volta a me usar como o Senhor me usava no passado. Volta, Senhor, nesse relacionamento comigo como nós tínhamos no passado. Senhor, vem habitar de novo em mim, na minha casa, como o Senhor habitava no passado. Quando nós entendemos quem é Deus, nós então buscamos o perdão pelos nossos pecados e buscamos a misericórdia do Senhor. E aí sim, meus irmãos, teremos paz em meio às dificuldades da vida. Amém. Aberto aí para perguntas, acréscimos e alguma opinião que os irmãos tiverem.
Núbia, Carol, irmã Leonor, fique à vontade aí. Quero apertar nada, não. Quer não? Não. É isso aí, tudo que você falou. É tudo que eu falei, né? É Tá bom, isso. então só nos resta Assinamos embaixo. a orar. Orar aí pelos pedidos que temos, né? Tem Tem alguns algum pedidos aí no no YouTube? Samuel, no chat? Oi, tem. Eu estou tentando acessar aqui, mas eu Tem, não Carol. estou conseguindo aqui. Veio. Tem pedido. Não estou ouvindo. Ó, a irmã Paula pede oração pela Andrei. Tá escutando, Carol? A Carol que vai fazer oração, Fala né? pela... Sim. Então, É. Paula Santos. Não sei quem é. Pede oração pela irmã Andresa. Falou que é uma pessoa que sempre ora por ela. A irmã Tá. Sandra. A Sandra tá pedindo oração pela gravidez da Maiara. Peço oração pela minha irmã Maiara, que está na reta final da gravidez. Que Deus proteja ela nesse momento. E peço oração pela saúde da minha mãe. Que Deus cure ela das enfermidades. Ela tá pedindo oração pela mãe dela e pela irmã dela, que tá grávida. São só esses, Carol. Estou tentando acessar Ela o pede Facebook. pelos meus avós, Sim. que também não estão muito bem de saúde. Minha mãe foi lá hoje. Meu avô tá meio gripado, minha avó também tá meio gripada. E eles já são idosos, né? E deu negativo. Deu negativo para Teste. Covid da minha avó. Meu avô tomou vacina, na verdade. A avó tomou? Não, né? Ela ainda não tá vacinada. É o primeiro. E a Thalita, que saiu do hospital, né? Ah, pela Thalita, minha prima, que se recuperou do Covid. Acho que só. Pela nossa saúde. E aqui por casa, na verdade, pela saúde de todo mundo. Núbia, você melhorou? Eu tô melhor. Não, das dores. Passou as dores. Depois eu falo com vocês em privado. Tá bom. Depois a gente Mas fala. você quer pedir pela sua saúde? Eu quero pedir pela minha saúde, porque eu tô muito gripada, Carol. Na verdade, a Mariana ficou bem gripada, já tem uma semana, e agora ela tá melhorando. Só que agora eu peguei a gripe dela. É assim mesmo. Tem Família unida é assim. Porque ela passou um pouco para mim. Oh, meu Família Deus. unida. E você, Samuel? Eu peço pela recuperação do meu irmão ainda, que fez uma cirurgia, né, de apendicite, está se recuperando, né, que ainda tem mais umas semanas aí para se recuperar. Então peço pela vida dele aí. Temos alguns pedidos no grupo da igreja. Eu não estou conseguindo acessar aqui. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver aqui. Peraí. Manda no nosso grupo, por favor. Vou mandar lá, mas só para a gente lembrar, tem aqui um pedido do Cosme, do Marcelo, na verdade, né? Uma jovem aí, Giovana, de 13 anos, que está com Covid, está entubada, é sobrinha de um colega dele. Está com 70% do pulmão comprometido. Então, o nome dela é Giovana. Também temos pedido de oração que o Cosme postou, da dona Sônia, mãe da Bia, né? Também conhecida do pessoal da igreja. Eu não conheço. Temos também outro pedido que foi lançado, um casal que o senhor Antônio postou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pela irmã G também, que tem sempre pedido nela, pela saúde dela. E tem um casal que o senhor Antônio postou, depois eu mando no nosso grupo, porque eu não lembro aqui agora. Creio que são esses daí. Pela irmã Hilda, né, Samuel? Que acho que foi essa semana, perdeu mais alguém da família dela também. Exato. Ela falou para a tia Vanilda. A tia Vanilda me falou que... O casal que um primo, foi um tipo, alguma coisa assim. Tá, da dona Ivanilda, né? Tá. Ela falou para a tia Vanilda. Tá. E tem aqui também um pedido do seu Antônio, que eu lembrei aqui, é um casal chamado Nildo e Sônia. Né, estão com vírus aí também. Bastante Só gente. isso daí, Carol. Só todos esses. Tem bastante gente com Covid, né? Sim. Tava conversando com uma amiga hoje e
Eu falei assim, o que a gente não passou ano passado de pessoas próximas com Covid, a gente está passando esse ano, né? Então, para a gente se prevenir, Exatamente. a ver, tentar evitar o máximo de sair se for possível, e esperar no Senhor que todas as coisas vão melhorar, né? Uhum. Eu vou orar. Senhor, obrigado por esse momento de PG, Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado com essa pandemia, ó Deus, o Senhor tem mostrado a sua fidelidade a cada dia. Nos ajude a continuar firmes, ó Deus. A fé tem fraquejado muitas vezes. A distância do corpo é algo que nos enfraquece. E nunca carecemos e ansiamos tanto pela volta à comunhão como temos vivido esses últimos dias. Então, que o Senhor possa, ó Deus, em mais de um ano, completamos um pouco mais de um ano de pandemia e de isolamento, que o Senhor possa nos ajudar a liderança, ajudar o corpo do Senhor a permanecer firmes, unidos em oração e leitura da palavra, Deus, que possamos continuar caminhando firmes para o Senhor. Nesse momento te pedimos a Deus por todas as pessoas que estão doentes. Eu não vou recordar o nome de todos, ó Deus, mas cuida da Mari, que melhorou, da Núbia, ó Deus, que está resfriada, mas está melhorando também, da recuperação do irmão de Samuel, ó Deus, dos meus avós. Te peço pela gravidez da Maiara, ó Deus, que o Senhor possa cuidar nessa reta final. Deve ser algo assustador, principalmente porque os hospitais estão cheios de pessoas doentes e não é um ambiente tão tranquilo para uma gravidez e para o nascimento de uma criança, mas dê paz a ela, Deus. Cuida da irmã Cida também, das dores que ela tem enfrentado, sustenta ela, Senhor. Fica conosco, nos ajuda como corpo a ajudarmos e apoiarmos aqueles irmãos que perderam um ente querido, Deus. Foram tantas pessoas que foram descansar no Senhor, ó Deus, tantas famílias enlutadas, e o Senhor tem cuidado da sua igreja. Nos ajude a sermos amáveis a Deus e estender os ouvidos, as orações. Infelizmente, nós não podemos abraçar as pessoas, ó Deus, mas que elas possam se sentir protegidas, que elas possam se sentir amadas e que elas fazem parte do corpo. Fica conosco no restante dessa noite, ó Deus, e perdoa os nossos muitos pecados. Nos ajude a continuarmos lutando e esperando no Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos.